não é? Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, de estarmos unidos em um único pensamento de amor, de compreensão, não é? E de aproveitar, aproveitar o estudo de hoje, que a gente possa aprender um pouco mais, agregar um pouco mais na nossa caminhada terrena, né? Muito bom. Vamos então, olha, orar e meditar com Jesus, nos entregar na mão dele, agradecendo por tudo que tem nos proporcionado, pelo carinho que nos traz, né? Vamos cerrar os olhos, orar e meditar com ele alguns minutos. Muito bom, né? Momento gratificante. Vamos elevar também nossos pensamentos em amor e carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, em especial ao doutor Odeolindo, que sempre está muito mais próximos de nós, né? Assim, nos ajudando nas nossas dificuldades, que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Muito bem. Nosso estudo no Evangelho, nós estamos no capítulo 3. E desse capítulo 3, hoje nós temos o subtítulo Progressão dos Mundos. É o item 19 do capítulo 3. Então, esse item 19, quem nos trouxe foi Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então, nos traz a seguinte orientação: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado.
Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Muito bom. Está aí, Davidson. Maravilhoso item, não é? Muito bom. Tem a palavra, Davidson. Aqui, fazendo uma abertura e até rogando ao Mestre Jesus que o estudo de hoje possa nos iluminar e nos fazer refletir com clareza sobre todas as nossas ações de cada dia. Sempre lembrando que cada gesto de amor que realizarmos em favor dos outros, dos semelhantes, é mais um passo na direção da nossa evolução espiritual. É sempre importante lembrar isso. E a questão do tempo. Se nós estamos falando em progresso, o tempo tem tudo a ver, a substância da vida, essa riqueza gratuita. A maioria dos homens, quando fala aqui dos homens, dos seres humanos, mulheres, crianças, enfim, todos, a maioria não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem pessoas que abusam dessa dádiva divina, dessa concessão divina, bem como não valorizam o tal do tempo. Julgam que a riqueza dos benefícios é uma obrigação dada por Deus, é uma obrigação, acho que é. Portanto, aqui, um outro olhar, santa ingenuidade, com o maior respeito, e é uma presunção, se for ver bem, do indivíduo, no sentido de arrogância, de não valorizar, não agradecer. Bom, por que nós estamos falando sobre isso? Constituindo a criação do universo, tendo ser um patrimônio comum de todos nós, é razoável que todos gozem, todos tirem o maior proveito das possibilidades da vida. Agora, de maneira geral, o ser humano não reflete na harmonia das circunstâncias que ocorrem, que ajustam na Terra, sempre em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Sempre nos contribuindo para a gente se aperfeiçoar, melhorar, e eu vou usar o termo mais importante do nosso estudo, progredir. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, como é que fica? Olha, é importante, olha, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, portanto, aí como é que será isso? Como seria, ficaria até melhor. Importa sempre considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte, é muito comum ver isso, pessoas que chegam até a falar, eu não vejo a hora de chegar à sexta-feira, e tem até um jargão, sextou. Isso foi criado possivelmente pela ausência do bem. É muito comum também a velha expressão popular, matar o tempo. Olha, aí reflete bem a inconsciência vulgar que a pessoa tem, ela não tem noção. Como matar o tempo? Se cai numa UTI, ela vai pensar totalmente contrário, ela vai pedir tempo, né? E passa muitas vezes a vida desprezando o tempo. Bom, portanto, aí nos 4 cantos do planeta Terra, tem criaturas desperdiçando possibilidades sagradas. Do quê? De desenvolvimento. Porque é através do tempo que a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, se curando, se libertando. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o desenvolvimento humano. É muito importante. A gente traduzir, se esforçar para ter um dia de paz, harmonia e iluminação. Bom, os interesses imediatistas do mundo batem na tecla. O tempo é dinheiro, em inglês, the time is money.
Bate isso em todos os lados. Portanto, outro jargão, acredito eu, da ausência do bem, e muito bem construído, inteligente. Tanto é que eu estou comentando aqui no estudo, porque ele provoca ansiedade. Se tempo é dinheiro, eu tenho que correr atrás. Isso gera ansiedade. Para, logicamente, como consequência, quem passa a vida dessa forma, ele não termina as obras que ele prometeu realizar nessa vida e fica retornando reencarnações aí, como se estivesse numa esteira de academia, né? Se movimentando, mas não sai do lugar. As pessoas, por isso mesmo, fazem, desfazem, constroem, destroem, enfim, e continuam aí sendo reprovados, ou melhor, não tirando o máximo proveito das reencarnações. Em todos os setores da evolução terrestre, os setores, a gente vê o abuso da oportunidade complicando esses caminhos da vida. E desde muito tempo, Jesus nos afirmou que o tempo deve ser do Senhor. Esse texto é baseado no livro do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Eu fiz questão de trazer aqui, porque para nós progredirmos, nós temos que usar as 3 riquezas maravilhosas: o tempo, o pensar e os problemas. São as 3 riquezas gratuitas. O tempo é gratuito, todo mundo, não tem nenhum bonitão com o maior respeito, não tem ninguém com mais de 24 horas no dia. O pensar, perante os problemas, nós somos obrigados a refletir diferentemente para resolver o problema, e é aí que surge o progresso. O John Lennon trouxe uma frase, inclusive mencionou isso em letras de música: não existem problemas, o que existem são soluções. Portanto, é através dos problemas que a gente usa a riqueza do pensar gratuita e a riqueza do tempo. Portanto, os problemas também são riquezas, porque é através deles que a gente progride, que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Bom, mas está aí no texto do Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Quando eu falo leis de Deus, são leis que são cumpridas. Não tem jeito, não dá para enrolar, como acontece em alguns países aí, que não levam muito a sério essa questão de lei. Mas, enfim, são leis que vão acontecer, são leis da natureza. Elas são imutáveis, o que eu estou querendo dizer através disso. Todos os seres, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se desenvolva, tudo prospere. Tudo que está acontecendo conosco é para progredir. Agora, a palavra progresso, ela é carregada de vários significados. E depende muito do contexto. Mas, de forma geral, significa avanço, melhoria, sem sombra de dúvida, desenvolvimento em direção a um ponto ou um estado considerado aí mais desejável. Isso pode ocorrer em várias áreas. Eu vou citar algumas que a gente acompanha. Tecnológico, os avanços, não dá nem para comentar. Novos dispositivos, automações e agora a inteligência artificial. Vai trazer aí um desenvolvimento inigualável. Merece até um estudo sobre isso, a interferência nos nossos progressos de ordem moral. Mas vamos lá. Científico, novas descobertas, curas para os problemas de saúde, uma maior compreensão do universo. Na área social, ampliação dos direitos humanos, redução de desigualdade, queiramos ou não, a desigualdade vem sendo reduzida. Opa! Sem sombra de dúvida. É que muitos números, eles não são verdadeiros. Tem aí mil interesses atrás, mas não vou entrar nesse campo. Mas já vem melhorando. Em muitos países, aqui no Brasil nós tivemos aí uma série de problemas que eu não vou entrar na questão. E a tal da inclusão das minorias, se a gente parar para prestar atenção no mundo. Na questão econômica, aumento da produção, da produtividade. Olha o Brasil, meu Deus. O Brasil hoje está exportando 1/4, 25, aproximadamente, esses números mudam muito, da produção alimentar do mundo. O nosso agro é extremamente competitivo, o melhor do mundo.
A melhor produtividade do mundo está aqui no Brasil. Com isso, aumentando as rendas, acesso a bens e serviços. Na área do moral e ético, evolução, queira ou não queira, de ideias sobre justiça. A população hoje já tem uma noção melhor, apesar de uma série de problemas. Liberdades. Eu estou colocando de maneira geral, sempre tem uma pressão no sentido contrário, mas o bem sempre predomina. Direitos humanos, enfim. Queira ou não queira, se você olhar, tem dados momentos que progride, aí vem umas tentativas para derrubar isso, algumas coisas ditatoriais, tentam inverter, mas se você olhar de maneira geral, as mídias sociais, meu Deus, está trazendo informações. As pessoas estão tendo possibilidade de aumentar o discernimento. Um tempo atrás, nós éramos enganados e não sabíamos, estávamos longe da verdade. Hoje vem as falsas notícias, mas vem as verdadeiras também. É questão de pôr bom senso, de analisar. Mas nem tudo que é chamado de progresso é unânime. Todo mundo fala, não, isso é progresso. Algumas pessoas que ainda não conhecem plenamente as leis de Deus, veem certos avanços como uma regressão disfarçada. Precisa tomar muito cuidado. Especialmente, eu estou aqui numa linha bem material, viu? Especialmente se os custos sociais aumentaram, ambientais, problemas de desmatamento, ou, enfim, nesse sentido. Mas se a gente parar para refletir, a África está criando ali um cinturão de árvores. Estados Unidos tem árvore em todo lugar, só no centro da cidade tem aqueles prédios. As cidades são verdadeiras florestas, pela minha percepção. E eu vejo aqui no Brasil, eu tenho contatos com amigos que trabalham nessa questão de produzir mudas e plantar, estão aqui praticamente no Brasil todo. O maior viveiro de nativas está surgindo aqui próximo da Avaré, tem aí, enfim, tem aí o maior viveiro de mudas de eucalipto, enfim, está tendo um reflorestamento. Então dá uma conversa danada. Nós não vamos entrar nesse campo que tem interesses, a verdade demora um pouco, mas chega. Por exemplo, os que não concordam que está tendo progresso, crescer economicamente destruindo o ecossistema, perfeito. É um falso progresso ocorrer isso. O que ocorreu na China, a China gerou uma poluição danada, mas isso dá para corrigir com ciência. Portanto, isso estimula o desenvolvimento de equipamentos e que tiram poluição do mar, do ar. Hoje nós temos tecnologia para tudo. E nós temos que considerar também que nós somos um planeta de prova e expiação. Então, tem certas localidades que aquela população tem que passar por aquilo, é uma expiação. E também uma provação para as pessoas, principalmente autoridades. São provas, tanto para a expiação, débito, mas também provas para algumas pessoas tomarem atitudes, adquirirem uma consciência de reciclagem, de evitar desperdícios. Então, são provas para todo mundo, sempre lembrando que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E deixando todo mundo tranquilo, Jesus está no comando. É uma frase que a minha irmã mais velha usa, quando ela vê que a situação você não está percebendo, está ali uma negatividade presente, ela fala, Jesus no comando. Eu aprendi com ela a falar isso. Então fiquem tranquilos que está tudo sob controle. Agora, progresso moral, aí já é um outro papo. É talvez o tipo mais debatido entre os meios religiosos, no meio religioso, o progresso moral. É o mais debatido. Ele se refere à evolução dos valores cristãos. Evolução é praticar normas e comportamentos éticos de uma sociedade ao longo do tempo, uma maior justiça dos homens, compaixão, liberdade de expressão, liberdade de maneira geral dentro do código de ética, equidade, igualdade de oportunidades, respeito, dignidade humana. E nós temos que analisar alguns exemplos de progressos de ordem moral que ocorreram, está aí na história. Vamos pegar, por exemplo, a abolição da escravidão. Quando eu falo escravidão, desde a época dos hebreus. Os hebreus foram escravos lá dos egípcios. As cruzadas eliminaram praticamente a escravidão na Europa.
inclusive de judeus, enfim, de minorias. As cruzadas teve um lado extremamente negativo, não vou entrar no campo, mas teve um lado positivo. E depois a escravidão, puxando os irmãozinhos da África, e que vieram para o Brasil. Você vê que tem ali a mão de Deus, tem a expiação, não é por mero acaso. Quem foram eles em vidas anteriores? Não tem nada fora, não existem vítimas nesse planeta. Não existem, gente. E aí, vejam bem, foi abolida a escravidão. Direito das mulheres ao voto, na Inglaterra, na Europa, em outros países. A educação, lógico, algumas educações deixam a desejar. E mesmo o desenvolvimento do trabalho, o emprego. Hoje nós estamos assistindo na China com 300 milhões de desempregados, uma falha muito grande do sistema deles. Não dá para enganar. Brincar com as leis de Deus, irmão, está lá. Eles estão com um problema sério. Você começa a brincar com as leis de Deus, e esses sistemas que estão aí em vários países aí, que tem gente aí que aprova, com o tempo vem a verdade. Pô. Não dá para enganar, não dá. Então vamos orar para a China. Eles estão precisando de muita oração para equilibrar aquela população ali. Eles não têm noção do que é um povo chinês ali. Mas vamos orar. 300 milhões de desempregados, mas faz parte. Isso aí está dentro. Está dentro ali das expiações e provas, não tem nada. Então, mas vamos lá, nada fora. Lógico que tem um livre-arbítrio, mas quando você vê algo coletivo, tem ali uma expiação coletiva, sem sombra de dúvida. E, enfim, eu estou colocando aqui alguns progressos, e aparentemente eu enxergo o progresso depois que a China passar, por isso que ela vai passar. Eu enxergo não só ela, mas outros países, né? Mas faz parte. Reconhecimento dos direitos civis e humanos das minorias raciais. Vamos pegar a liderança de Luther King, que eu admiro demais da conta, lá de Atlanta, da Geórgia. Eu admiro demais da conta. A liderança dele, a ousadia dele de provocar, juntamente com o Kennedy. O Kennedy foi o primeiro a começar a enfrentar aí sistemas. Tanto é que deu no que deu, né? Você vê que quando alguém começa a enfrentar, eles tentam tirar mesmo, né? Por a vida. Faz parte. Você pega aí o Gandhi, pega aí, mesmo agora recentemente a tentativa junto ao Trump. Eu não quero entrar na questão política, mas a gente vê que é gente que está ameaçando, e é o mal, né? Porque se atira, você está indo... Mas eu não vou entrar nesse campo maravilhoso que dá vontade. Uma área que o Platão gostava de discutir lá na academia em Atenas. Ele adorava discutir sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Futuramente ele seria Allan Kardec. Mas vamos lá. Leis contra a tortura, abuso infantil, tem várias leis. Eu sou de uma época, os nossos avós, bisavós apanhavam, que vocês imaginam tanto quanto. Hoje já, violência doméstica, você vê aí as leis brasileiras pegando pesado, hein? Maior preocupação com o bem-estar animal e ambiental. Isso é visível. É incrível o que tem de pets no Brasil. Eu não lembro se é o terceiro, está entre os 5 maiores mercados de consumo de pets do mundo, se eu não me engano. Pets, animaizinhos de estimação. É incrível que a gente vê hoje pessoas com animais de estimação, e o Brasil está dando um show de bola nesse cuidado, nesse respeito. Bom, agora, não é fácil a gente prever um futuro com certeza. Não é fácil. Você fala, pá, né? Mas algumas tendências dá para a gente enxergar como é que nós vamos estar nessa linha do progresso moral lá para 2045. Lembrando, nós estamos em 2025, portanto, daqui a 20 anos. Então, vamos lá, vamos fazer um ensaio de algo que é quase certo, porque a gente percebe forças caminhando, muita gente consciente nessa área. Vamos lá. Eu só vou reprisar de uma forma rápida. Direitos ambientais e justiça climática, isso já está rolando, essa ampliação da ética ecológica, e tratando a natureza não só como um recurso, você explorá-la, mas ela com um valor intrínseco, respeitando ela. É interessante, viu? Essa linha de pensamento. Eu não quero mergulhar por onde eu tenho uma tentativa, mas os mundos mais evoluídos, a natureza tem outro valor, é isso que eu queria dizer, para não desviar muito.
E esse reconhecimento legal dos direitos da natureza é algo interessantíssimo. A ética da tecnologia e da inteligência artificial, muitas discussões, direitos digitais, proteção de dados pessoais. Eu já estou aqui em 2045, hein? Com certeza, tudo isso vai estar devidamente alinhado. Tratamento justo de trabalhadores que tiveram problemas com automação. Você vê que já tem alguns secretários, um secretário americano, que ele estava lá terceirizado, que ele comentou em termos de bônus, mas algo em troca, portanto, é uma discussão. Questões éticas, portanto, sobre a inteligência artificial. Portanto, vamos resumir: regulamentações morais para evitar abuso do poder tecnológico. Tá? E vamos mais adiante. Alguns futuristas estão achando que, em questão de 20 anos, a carne de origem animal deve ser reduzido, o consumo dessa carne de origem animal, carne vermelha, enfim, especialmente considerando as pesquisas atuais em laboratório, carne cultivada em laboratório. Eu comi já um hambúrguer, certa vez, vegano, só comi uma vez, mas a gente percebe que nós temos tecnologia para isso. Bom, mas enfim, portanto, aí eu tô entrando agora numa área chamada de bioética, que ela entra nas questões como utilização dos seres vivos em experimentos. E aí eu tenho um caso que eu não vou ter tempo para comentar, de uma amiga que fez uma terapia de vida anterior, amiga, prima de uma amiga minha. Eu já comentei num dos estudos que ela se viu fazendo experiência em cérebro. Ela não citou se isso era próximo da Primeira Guerra Mundial, que dito que não foi próximo da Segunda Guerra Mundial, não. E ela veio com um probleminha. Nasceu uma feridinha na cabeça dela, e incurável, e ela buscou uma terapia de vidas anteriores, que eu não aconselho, porque eu nunca fiz, por favor, nunca fiz. E se alguém pensar, tem que ser um profissional checo, histórico, de muita experiência, tem que tomar muito cuidado nessa área, por favor. Estou comentando aqui. Então, a gente sabe que alguns países fizeram muitas experiências, principalmente em países aí extremamente desnutridos, pobres, como na África, principalmente. Tem ali uma região, só Deus sabe. Então, irmãozinhos que brincaram nessa área. Então, eles vêm com determinados problemas. Então, a bioética, então, abrange essa questão, leis para tomar, proibindo esses experimentos. E, inclusive, na questão do aborto. Esse Papa que entrou aí, o Leão XIV, esse novo Papa americano, tudo leva a crer que ele é contrário ao aborto, diferentemente aí de outras ideias anteriores, né? Mas não quero entrar aqui. E, portanto, a bioética, você vê que ela trabalha essa questão de regulamentar, tomar cuidado, principalmente na questão da eutanásia, que é o ato de causar a morte de uma pessoa para aliviar o sofrimento. É um tema que dá uma conversa danada. Agora, aqui no Brasil, deram um jeitinho, eu acho. No Brasil não é eutanásia, é proibida a eutanásia aqui no Brasil. Mas é aprovada a ortotanásia, que consiste em limitar ou suspender tratamentos em pacientes terminais. Então, eu não vou entrar nesse campo que dá um debate danado. Lá para 2045, todos nós vamos estar mais evoluídos e a gente sabe, nós espíritas, que é uma área que nós temos que respeitar o tempo de vida, só Deus pode tirar. Portanto, aí é uma área que dá muita conversa, e principalmente na questão deles determinarem características hereditárias. Você vê que a bioética está entrando aí numa área onde a evolução, a ciência está indo de uma forma, você vê que nas questões de reprodução, acabando aí a questão de usar úteros artificiais ou escolha de traços genéticos. Olha, eu quero que o meu filho tenha esse olho, essa cor, esse cabelo, não quero que o meu filho seja careca, aquela coisa toda. Então, tudo isso vai estar de uma forma evoluída,
acredito eu, de acordo com o cristianismo, porque daqui a 20 anos nós já vamos estar já botando um pé na regeneração. A regeneração já está fluindo bem lentamente. Portanto, também deverão entrar, estou me lembrando agora, das questões de longevidade. Se fala em longevidade extrema, hoje um idoso ele vai dos 66 anos. Não, peraí. O jovem vai até o segundo padrão europeu, vai de 0 a 64, meia-idade de 65 a 79, portanto eu estou na meia-idade. O idoso é de 80 a 99. E o superidoso, que vai ser muito comum, portanto, ele é depois dos 100 anos. Nós vamos ter aí vários superidosos, estão discutindo. Portanto, vamos resumindo. Combate à discriminação por idade, aparência e, não poderia esquecer disso, a tal da neurodiversidade. Guardem bem isso. Você vê que é um avanço de ordem moral. Neurodiversidade. O que significa isso? Significa você reconhecer e valorizar a diversidade de funcionamento cerebral. Eu vou repetir. Os diversos funcionamentos cerebrais entre as pessoas. Em vez de condições como autismo, TDAH, que se fala muito, dislexia, com problemas. O Tom Cruise tem dislexia, aquele ator de Hollywood, ou problemas de maneira geral, doenças, nesse sentido. A neurodiversidade, ela respeita que cada cérebro funciona de uma forma diferente, e essas diferenças são inerentes a condições humanas. E a neurodiversidade, ela está batendo que isso não são doenças, e tem que respeitar. Portanto, esse movimento de neurodiversidade já você vê que eu estou aqui indo lá para 2045, mas é algo que já está rolando. É um movimento social e político que busca a inclusão e o respeito pelas diferenças neurológicas, defendendo que essas diferenças não devem ser consideradas problemas a terem que ser corrigidos, mas sim características que enriquecem a diversidade humana. Você vê que tem aí algumas informações no plano espiritual, que tem aí algumas crianças apontadas com esse, de alguma forma, enquadrada como neurodiversa, diversidade, que elas conseguem ler o pensamento e não conseguem entender o ser humano, que pode conversar e não consegue se entender. E elas leem os pensamentos e estão sendo aí subjugadas. Imagine numa escolinha sem vergonha da educação de alguns países aí. O bullying em cima de uma criança dessa. A discriminação do estágio que nós estamos, inclusive aqui no Brasil. Inclusive nos Estados Unidos. Estados Unidos é brincadeira. A escola americana, vixe, se você vacilou, eles discriminam mesmo. Então, o álcool, até 2045, nós temos muito que evoluir e vamos evoluir. É um projeto de Deus. Portanto, a inclusão mais ampla de culturas, línguas e forma de viver que, enfim, que o ocidental, de alguma forma, está começando a abraçar. Ok? E mesmo, não podemos esquecer a questão do sistema penal, adoção de uma pena mais, isso presídios, mais restaurativo, que ocorra uma reparação. Lógico que eu não posso generalizar, mas pelo menos ter um estudo. Nós temos hoje psicologia, psiquiatria, para ajudar esses irmãozinhos, mas tem caso que não tem jeito. O progresso virá com reencarnação. Então, um outro olhar mais profundo, a gente sabe, nós espíritas, que tem certas situações que é reencarnações mesmo. A pessoa já veio com aquela ausência do bem dentro dela, já de um bom tempo, então, por mais que a gente tenha ciência, nós não temos, nós não temos ciência suficiente, porque é necessária a reencarnação. Essa é a grande escola, hospital e prisão. Precisa ser curada através das reencarnações. E acredito que por volta de 2045, o preconceito religioso vai desaparecer.
vai desaparecer. Portanto, nós vamos estar num estágio intelectual e moral muito mais evoluído. Bom, essas são possibilidades baseadas no que a gente está vendo aí no presente. E uma visão até bastante otimista. Mas a gente tem que ser. Porque é questão de tempo, nós sabemos, nós espíritas, que o bem vai prevalecer. O bem sempre prevalece. Agora, esse futuro moral, lógico que depende de escolhas coletivas e da coragem de questionar, que hoje ainda as pessoas aceitam como normal. Então, não podemos perder a capacidade de se indignar. Eu acho um absurdo, muitas vezes, a pessoa cristã e não tomar cuidado com as escolhas, enfim, que escolha faz algo tão importante como uma eleição. Então, tudo isso vai contar, conta ponto, lógico, né? Conta ponto. Uma sociedade, nós temos a nossa parte a fazer. Então, olha, o Brasil tem a missão de pátria do Evangelho, já comentei várias vezes, e nós temos uma missão de exportar pensamentos e sentimentos de amor e caridade. E não é à toa que Jesus trouxe para cá espíritos da pesada. Nós sabemos disso. Por isso que é o Brasil pátria do Evangelho. Não podemos entrar nesse clima. E nós temos que contribuir para que melhorias ocorram e todos esses irmãozinhos sejam restabelecidos, caiam em si com muitas orações. Nós temos que orar. O Brasil é um país atípico, o Israel não poderia receber essa turma que está aqui no Brasil, de maneira geral. Quando eu falo essa turma, vocês pensam nos grandões, mas tem os médios e os pequenos. Aqui no Brasil tem muita gente da pesada, pequeno, médio e grandão. Por isso que é a pátria do Evangelho. Portanto, nós temos que abrigar irmãos, e tudo está fazendo parte, e a gente sabe muito bem porque tem a ver com vidas anteriores nossas. Nós estamos aqui para evoluir também. Nós também tem expiação e provas do nosso lado. Lembra? Nós somos retirados de umbral. E só de ser retirado de lá para vir trabalhar aqui na Pátria do Evangelho, eu costumo repetir isso várias vezes, nós recebemos um salário antecipado. Portanto, nós estamos aqui quanto mais nós orarmos, 4, 5 orações diárias, que dura 20 segundos, nós vamos estar contribuindo para um mundo melhor. Essa é a missão do Brasil. Uma delas, tá? Que é a parte de emanar, exportar energias mentais, porque os outros países aí é um outro papo. Tá? Mesmo aí o nosso irmão do Norte, que ele já tem uma outra missão, a missão do Brasil, portanto, orar para esses irmãozinhos que ainda não abraçaram o bem aqui no Brasil, e só nessas orações nós estamos orando, contribuindo para o mundo todo. O Brasil é o grande exportador de energias mentais para que todo esse progresso que vai ocorrer, ocorra, e nós chegamos, vou guardar esse texto para 2045, vai estar gravado pelo nosso amigo Sérgio. Em 2045, a gente abrir e ver se tudo isso, do jeito que nós colocamos aqui, vai estar acontecendo. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana com muitas orações, pensamentos do bem, sentimentos do bem, falas positivas do bem, lógico, falas do bem, e ações principalmente do bem. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, com as palavras do André. André, você tem a palavra. O estudo de hoje fala um pouco aqui sobre a progressão dos mundos. Davidson comentou bem da atualidade, né, e também do futuro, aí, né, da necessidade que se tem de buscarmos todo o desenvolvimento, tanto no mundo material, mas também no nosso mundo interior, que é o mundo intelectual e moral do ser. E a lei do progresso, né, ou o progresso em si, né, é algo de qual, vamos dizer assim, está aí presente em todos os seres. Por quê? Porque Deus, o Ser Supremo, vamos dizer assim,
né, o Criador, a inteligência suprema do universo. Né? Assim fez com que nós, criados, fôssemos com objetivos claros, que é o de sair do estado primitivo, da qual, assim, lá no início estávamos, onde éramos nós seres simples e ignorantes. Ignorantes do conhecimento, ignorantes de tudo que, assim, estava à nossa disposição diante da lei divina. Primeiro, conhecimento de Deus, onde no início nem sequer sabíamos o que é Deus. Ou muitos dizem quem é Deus, mas na verdade é o que é Deus. E então, veja, lutávamos apenas pela nossa sobrevivência como ser primitivo, porque a inteligência estava adormecida, o instinto estava vivo dentro de cada ser. Esse instinto nos levava apenas a lutarmos o dia a dia para a nossa sobrevivência inicialmente, onde tínhamos nós, ainda como seres brutos, a nos protegermos de animais predatórios, tínhamos nós que lutar pela nossa subsistência material, aonde apenas buscávamos o alimento, aonde buscávamos a proteção dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, aonde buscávamos nós o nosso descanso, buscávamos nós, dentro do contexto que Deus, desde o início, já criou, né, de forma muito consciente, que é o sexo masculino e feminino. Então, buscávamos nós a procriação, até mesmo como animais selvagens que éramos. E isso, por muito, muito tempo assim, esteve presente junto de nós. Mas como a lei do progresso é algo da qual está inato em cada um de nós, buscamos sempre ir assim, melhorando. E Deus, lógico, proporcionando com que isso viesse a ocorrer gradativamente. Onde fomos nós saindo desse estado primitivo, já passando por novas etapas, ainda com silvícola, vamos dizer assim, já começamos a valorizar outras coisas, não vivíamos apenas instintivamente. Já começamos a ter pensamentos, sentimentos, discernimento das coisas. Já começamos a valorizar a divindade, ainda de forma totalmente errônea, mas diante da condição que nós nos encontrávamos. Já começamos nós a olhar para a vida de forma diferente, sem estar isolado em um único canto, mas procurando já estar no meio de uma pequena sociedade. Então, veja, as coisas vão se acontecendo. E isso, ao encurtarmos, vem transcorrendo através dos tempos, onde tivemos nós a oportunidade de já entendermos melhor
a divindade, já começamos a entender de que tínhamos que dar algo a Deus, mas não sabíamos o que, nem como. Então, imaginávamos nós apenas nas coisas materiais da vida, sempre com muito interesse no retorno divino. Tivemos nós, então, as oportunidades de irmos nos desenvolvendo intelectualmente, seguindo novos caminhos, diante de uma vida social diferente. Começamos nós a distinguir certo do errado, o bom do mal. Começamos, ainda de forma errônea, querer nos mostrar como líderes, né, dominantes, às vezes de forma bruta, até mesmo oprimindo o sexo oposto. As coisas vão transcorrendo, vamos nós nos desenvolvendo, vamos nós entendendo a providência divina mediante viver em sociedade, viver em família. Vamos nós aprendendo daí algo maravilhoso que ainda tende muito a prosperar, que é o ter amor pelo próximo, porque até então tínhamos o apego, ou domínio, ou instinto, né, da qual fazia com que buscássemos sempre uma predominância pela força. Mas não. Nos compreendendo o contexto do amor, do viver harmoniosamente, fomos nós entendendo de que o mundo de que nós habitamos não podia mais continuar no estado que estava, dentro de uma condição bruta, até mesmo para a nossa subsistência na elaboração de alimentos, na criação de animais, onde a tecnologia, através da ciência parada no tempo, não. As coisas vieram acontecendo e tudo foi se evoluindo. Aprendemos nós a usar a inteligência, a criatividade, fazendo com que máquinas assim surgissem para a nossa subsistência dentro de uma facilidade, de uma produção com muito mais qualidade e quantitativa, onde fazia então com que muito mais seres se beneficiassem dentro da humanidade. Aprendemos nós a buscar, através do conhecimento, as ciências, das quais fez com que espíritos, até certo ponto, mensageiros de Deus, a cumprir missões de trazer cura, medicamento, a ciência da medicina a se desenvolver, como também todas as outras ciências da arte, da música, da filosofia, assim, a estar presente. Então, vejam, as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, o mundo vai se transformando, por quê? Porque o ser que o habita também assim se transforma. Então, cada um vai ter o merecimento daquilo que é no mundo da qual tem. E nunca estaremos nós isentos
de exercitarmos condignamente o melhor de nós, para que, através do nosso progresso, o mundo que habitamos também esteja em constante progresso, e tudo se transforme. O ser muito mais letrado, o ser muito mais iluminado, muito mais amoroso, muito mais próximo de Deus, ele tem pensamentos diferentes, posso dizer assim, pensamentos mais brandos. E dentro desses pensamentos mais brandos se constitui uma egrégora mental sobre o planeta, como se fosse uma camada protetora. Então, veja, as coisas transcorrem com mais facilidade. Vamos aprendendo nós a nos amarmos, a nos respeitarmos. Utilizar o corpo não mais para a briga, para lutas, para degladiações, para a força física, mas sim utilizar a inteligência para que isso seja amenizado e, ao mesmo tempo, usar a inteligência para que a harmonia se faça presente sobre todos, somente mediante aqueles da qual o Pai colocou junto de nós. Então veja a importância do qual, assim, o progresso se faz presente, saindo desse contexto primitivo, desse contexto de prova, de expiação, desse contexto de transição da qual o planeta se encontra, podemos, né, ver tranquilamente quantas coisas se modificaram, apesar de muito ainda ter que se modificar. O mundo já um pouco mais leve, muitos, vou dizer a maioria, mas muitos ainda, né, se preocupando com atos sociais, filantrópicos, participativos de muitos eventos em benefício do próximo. Muitos hoje já conseguindo amar, a perdoar, a dialogar, a entender a condição da qual o próximo se encontra e respeitá-lo, não querendo por isso simplesmente convertê-lo, transformar o ser da noite para o vinho. Muitos já aprenderam de que não devemos apenas criticar, 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 ofender, rebaixar, menosprezar, humilhar o próximo. Quando olhamos aquele próximo, que aquele próximo esteja numa condição inferior a nós, não aprendemos que temos que estender a mão para ajudá-lo e, ao mesmo tempo, não esperar, muito menos cobrar que seja igual a nós, mas que esteja ele na condição dele e, e a cada momento se torne um cadinho melhor do que estava, e nós continuando, lógico, no nosso progresso, muito mais evoluídos que eles. Por que cobrar da igualdade? Tem que ser igual a mim, não. Está na condição dele. Que o próximo que está melhor, muito mais evoluído do que te olha para você e, mediante o conhecimento da qual se tem, sabe do que necessita, estende a mão e não cobra. Mas aqueles que estão atrasados cobram, 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 né, indefinidamente, muitas das vezes sem saber o porquê, e nem sequer sabe o que está a provocar no âmago daquele próximo. Então veja, daí aquele mundo pequeno da qual habitamos, que se chama lar, muitas das vezes entra no estado de pandemônio, fala de brigas, de intrigas, de incompreensões, e ficamos nós nos martirizando pelos cantos, procurando querer achar sempre um culpado, e sequer de olhar para si mesmo e dizer, poxa, esse meu mundo está assim porque não tenho eu a paciência, porque não tenho eu a compreensão,
Porque eu não tenho a habilidade de falar, a habilidade de agir, a habilidade de atender. Não tenho eu a habilidade de compreender aquele que Deus colocou no meu caminho para que eu pudesse levantá-lo, não destruí-lo, igual estou a fazer. Então, quebrando assim aquele contexto do orgulho que muitas das vezes está pregnado no âmago do ser. Assim fazendo, o mundo se melhora, se torna mais leve, mais brando. A própria natureza se desenvolve de forma mais bela, porque, porque recebe de nós todos esses fluidos, essas energias positivas e iluminadas que estamos a gerar. Então, o planeta se transforma. E sequer compreendemos tudo isso. Sonhamos em estarmos numa colônia evoluída, por exemplo, falando de algo natural dentro da filosofia espírita, falando do nosso lar. Poxa vida, que mundo belo, que mundo maravilhoso, iluminado, protegido por uma câmera, um olhando para o outro, né? Onde tem ali, né, pontos importantes, né, que faz com que a harmonia se faça presente, ministérios, né, da educação, ministérios da música, ministérios da arte, ministérios da religião e assim sucessivamente, né, de forma positiva, todos nós receptivos, apreensivos por aprender, apreensivos por termos oportunidade de um trabalho, né? Olhamos para aquelas coisas maravilhosas da natureza, as praças, rios, flores, árvores, né? O próprio ar, o próprio ambiente, né? O próprio corpo pelo espiritual de ser de uma forma muito mais sutil e iluminada. Como acontecer isso? Será que temos que nos tornar anjos ou arcanjos para isso? Não. É uma busca constante daquilo que você necessita para se tornar um ser melhor e fazer com que o seu mundo se torne melhor. Olhamos para o nosso próprio planeta, locais secos, insalubres. Olhem para aqueles que lá habitam, porque Deus é sábio, Ele divide o nosso mundo em vários mundos e designa aqueles que vão reencarnar em várias regiões. Então, olhe para esses locais onde as dificuldades estão presentes, a insalubridade se mostra de forma bruta, veja, falta de respeito um para com os outros. Então, nem se fala o desequilíbrio social, financeiro. Como que é este mundo? A gente vê aquela coisa obscura, sofrimento, dor, tristeza. Se ali você for, vai sentir aquele ambiente pesado, aquele ambiente tristonho, aquele ambiente revolto. Olha aí, um mundo dentro do seu mundo. E a cara daqueles que ali se encontram. Ah, mas por quê? Porque Deus, na sua bondade, quer que eles despertem e vençam as suas tendências negativas. Que não continuem naquela condição. Mas é uma grande prova, um grande teste ou uma grande expiação. Os locais para assim podermos ilustrar canções belas, bonitas, pessoas felizes, sorridentes, a evolução intelecto, moral, a religião presente. Naquele mundinho se sente bem, feliz, leve, fortalecido.
os padrões vibracionais que o ser cria. Então, tem ali o seu mundo também se transforma. Só para a gente ir entendendo, né, essa progressão dos mundos. Então, não fiquemos apenas a esperar ou ser merecedor de um mundo melhor, lá nos altos dos céus divinos, não. Façamos com que o nosso mundo se torne melhor. E usufruamos daquilo que assim conquistamos. Então, que essa lei divina assim possa sempre estar a prevalecer sobre todos. E que nesse momento se entregue em oração. Usufrua dos benefícios da qual Bezerra e seus enviados estão a nos oferecer. Abram os seus corações, as suas mentes, abram as portas dos seus lares, para que assim, então, essa luz divina e esses irmãos desta corrente do amor, da bondade e da caridade aí possam estar junto de ti a lhe dar o benefício que nesse instante somos nós merecedores e que as vossas mentes, os vossos corações assim iluminados estejam para que neste mundo chamado lar tenha a prevalecência da paz, do amor, da alegria, da esperança, da saúde, da prosperidade em todos os sentidos junto a ti e a seus familiares. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, muito bom. Receba a nossa gratidão, doutor Deolindo, pelas palavras de conforto, orientações que nos trouxe nessa noite sobre esse tema maravilhoso da progressão dos nossos mundos, né? A evolução da natureza, de tudo. Um bom entendimento nesta noite. Que a luz divina esteja sobre todos nós, nos abençoando e nos iluminando. Que a paz de Jesus esteja com todos. Em gratidão a esta noite maravilhosa que tivemos, vamos dirigir a prece de Cáritas, que hoje a Dianeira fará. Dianeira, você tem a palavra. Deus, nosso Pai, que o Senhor todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem e a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao conflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, a espírito a verdade, a criança o guia e a órfã. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita ao Espírito Consolador derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber as fontes dessas bondades fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acamarão. Um só coração, um só pensamento subirá até nós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma sorte
merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa. Muito bom. Pessoal, uma boa noite a todos. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que eles sejam fortalecidos para estar sempre junto conosco. Uma boa noite a todos. Tenham uma boa semana.